Quando você decide parar de procurar, quando não manda mensagem, não pergunta, não se esforça para estar presente na vida dele, algo invisível começa a acontecer. Não é apenas o silêncio que chega. É um reposicionamento profundo, quase imperceptível aos olhos de quem vê de fora, mas que mexe com as estruturas internas dele de uma forma que ele mesmo não sabe explicar. É nesse momento que começa o verdadeiro movimento psicológico que Carl Jung tanto falava. O despertar do inconsciente quando o padrão se quebra. A mente masculina é treinada socialmente para acreditar que pode prever e controlar as reações de quem está ao seu redor. Ele cria um mapa mental de como você age, responde rápido, se preocupa, pergunta onde ele está, tenta resolver o que está errado. E esse mapa se torna a base do conforto dele. Só que quando de repente esse padrão muda, o cérebro dele entra em um estado de alerta silencioso. Nos primeiros instantes, ele pode até sentir um alívio. É como se tivesse mais espaço, mais liberdade. Pensa, ela não está me procurando. Que bom, posso focar em outras coisas. Mas esse alívio é superficial. Jung explicava que a sombra, tudo aquilo que tentamos esconder de nós mesmos, começa a aparecer quando a rotina emocional é quebrada. E o que ele tenta esconder agora é o desconforto de não ter mais aquela confirmação diária do seu interesse. E aqui mora um detalhe poderoso. O silêncio emocional não é ausência de sentimentos. É presença de si mesma. Quando você se afasta de forma consciente, não está punindo nem jogando. Está recuperando a sua energia. E essa energia, quando não é mais entregue a ele, volta para você. E isso, mesmo que ele não entenda, ele sente. É por isso que nos primeiros dias ele não percebe a gravidade dessa mudança. Acredita que é temporário, que a qualquer momento você vai reaparecer. Mas, pouco a pouco, essa certeza começa a rachar. A ausência se instala, e o que antes era previsível se torna incerto. E a mente humana, especialmente a masculina, não lida bem com a incerteza. Agora me diz só para eu entender seu momento. Você já sentiu que quando parou de procurar, a reação dele foi completamente diferente do que imaginava? Se sim, escreve aí nos comentários. Eu já vi isso acontecer. Você vai se surpreender ao ver quantas mulheres passaram pelo mesmo. Quando essa incerteza começa a crescer, algo sutil, mas extremamente poderoso, se move no inconsciente dele. É como se, pela primeira vez em muito tempo, ele não tivesse certeza de onde está pisando. Carl Jung dizia que o ser humano é guiado por padrões internos, e quando esses padrões são interrompidos, o inconsciente busca restabelecer o equilíbrio, nem que seja à força. No caso dele, esse equilíbrio vinha da sua presença constante. Era a segurança silenciosa de saber que, mesmo nos dias ruins, você estava ali. Quando essa presença some, o cérebro masculino entra em uma fase de adaptação, tentando entender o que mudou. E aqui está o ponto. Ele não vai admitir isso para ninguém, nem para si mesmo, porque essa ausência mexe com algo muito mais profundo, o senso de controle. Nos primeiros dias, ele tenta racionalizar. Pensa, está tudo bem, talvez ela só esteja ocupada. Mas ao mesmo tempo começa a reparar em pequenos sinais. Você não visualiza, não responde imediatamente, não reage às publicações dele. São coisas simples, mas que carregam um peso enorme no campo emocional. O ego dele, que estava acostumado a pequenas doses diárias de atenção, começa a sentir fome. Essa fome não é de amor ainda, é de confirmação. Ele quer saber se ainda está no centro do seu mundo, se ainda ocupa o espaço que sempre teve. E quanto mais o silêncio se prolonga, mais o inconsciente dele começa a enviar mensagens confusas. Será que ela está ocupada? Ou será que está com alguém? Aqui entra o efeito mais interessante. A ausência começa a criar presença. Paradoxal, eu sei, mas é real. Quanto menos você aparece, mais ele pensa em você. Jung dizia que o que é reprimido volta com mais força. E é isso que acontece. Ele tenta se distrair, mas qualquer pequeno estímulo, um lugar onde vocês estiveram juntos, uma música, até um cheiro,
É suficiente para ativar a memória emocional que ele vinha tentando ignorar. E é nesse momento que você começa, sem fazer nada, a se tornar novamente o centro das atenções dele. Só que agora, o caminho está invertido. Não é você que corre atrás. É ele que começa a sentir o incômodo da sua ausência. O que antes parecia liberdade, agora começa a se tornar um vazio. Me diz uma coisa. Você já viveu essa experiência de sentir que, no seu silêncio, ele começou a se movimentar? Se sim, comenta, meu silêncio falou por mim. É impressionante como, quando paramos de preencher o espaço, o outro finalmente percebe o valor que tínhamos ali. É aqui que surge o primeiro grande impacto emocional nele. A quebra do padrão. Até então ele vivia em um fluxo confortável onde sabia exatamente como você reagiria. Bastava um afastamento dele e você se aproximava. Bastava um silêncio da parte dele e você preenchia o vazio. Era previsível, seguro, cômodo. Mas quando esse ciclo é interrompido, ele se vê diante de um território desconhecido. Carl Jung explicava que o ser humano, quando perde um padrão familiar, entra em um estado de tensão psíquica. É como se o inconsciente começasse a buscar respostas para algo que não consegue compreender racionalmente. E no caso dele, essa tensão começa a se manifestar em pequenos comportamentos que, se você prestar atenção, são claros sinais de que ele está sendo afetado. Ele começa a aparecer por acaso em lugares onde sabe que você pode estar. Passa a interagir de forma sutil nas redes sociais, curtindo algo antigo, reagindo a uma história ou até mandando mensagens aparentemente inocentes. Esses movimentos não são simples coincidências. São tentativas de checar se ainda existe um canal aberto entre vocês. Ele quer medir o quanto você ainda está disponível, mas sem se expor demais. Por isso, nesse estágio, cada reação sua é observada com atenção. Se você responde rápido, ele se sente seguro. Se você demora ou não responde, a insegurança cresce. O mais curioso é que, nesse ponto, ele ainda acredita que está no controle. Na mente dele, esse contato é uma estratégia para puxar você de volta, para confirmar que, no fundo, nada mudou. Mas aqui está a virada. Quanto mais ele tenta testar, mais ele percebe que talvez não tenha mais a influência que imaginava sobre você. E isso é desconfortável para qualquer pessoa. Mas para um homem acostumado a ter sua atenção garantida, é um verdadeiro choque. É nesse momento que ele começa a sentir a primeira fissura no próprio ego. A ausência já não é apenas ausência. É um lembrete constante de que o espaço que ele tinha pode estar sendo ocupado por outra coisa. Ou pior, por ninguém. E ainda assim você está bem. Esse é o começo da inversão emocional. O que antes era certeza, vira dúvida. E a dúvida, minha amiga, é uma das forças mais poderosas para mexer com alguém que sempre teve certeza do seu lugar na sua vida. Agora me conta, você já percebeu ele aparecendo de maneiras sutis depois que você se afastou? Se sim, escreve nos comentários, ele reapareceu do nada. Você vai perceber que muitas mulheres vão se identificar com essa fase. Quando ele começa a reaparecer, mesmo que de forma sutil, está entrando em um estágio que Jung chamaria de despertar da sombra. É o momento em que ele se depara com aspectos de si mesmo que sempre tentou evitar. Insegurança, medo de rejeição e a sensação de não ser tão indispensável quanto acreditava. Esses sentimentos são desconfortáveis. E a reação mais comum para lidar com esse desconforto é tentar recuperar o controle, nem sempre de forma consciente. É por isso que nessa fase, ele pode alternar entre gestos aparentemente gentis e pequenas provocações. Uma hora ele manda uma mensagem leve, como se nada tivesse acontecido. Na outra pode lançar uma indireta que parece querer cutucar você. Esses comportamentos contraditórios não são sinais claros de que ele mudou ou que não se importa, mas sim de que está sendo puxado por dois impulsos opostos: o desejo de se reconectar e o orgulho ferido. Jung dizia que o ego reage com resistência quando sente que está perdendo o poder. E aqui, essa resistência pode aparecer de duas formas. Ou ele tenta se mostrar completamente indiferente,
ou busca contato disfarçado. O ponto é que, em ambos os casos, ele está sendo afetado pelo seu silêncio, mesmo que tente negar. O mais interessante é que nessa fase, o inconsciente dele começa a criar narrativas para justificar a sua ausência. Ele pode pensar, ela deve estar ocupada, ou, talvez ela esteja se afastando por algo que eu fiz. Mas com o passar dos dias, essas narrativas deixam de confortar. Surge a dúvida corrosiva. Será que ela desistiu de mim? Essa pergunta é o início de uma mudança interna mais profunda. É aqui que você precisa entender uma coisa importante. Manter o silêncio consciente não é um jogo para ferir, mas sim uma escolha para se preservar. Quando você não reage a provocações, não busca explicações e não tenta corrigir a percepção dele, está, na verdade, se colocando como prioridade. E isso envia uma mensagem poderosa, ainda que silenciosa. Você não depende dele para existir bem. Nessa altura, o silêncio começa a se transformar em presença marcante. Ele não está apenas sentindo falta de você fisicamente, mas do impacto emocional que você tinha na vida dele. E esse impacto não se apaga facilmente. Me diz uma coisa. Você já viveu essa fase em que ele tentava provocar só para ver se você reagia? Se sim, comenta, eu não reagi, para mostrar que já passou ou está passando por isso. Você vai perceber como essa atitude muda completamente o jogo emocional. É nesse ponto que a dinâmica começa a mudar de forma mais evidente. O silêncio, que antes ele interpretava como algo passageiro, agora pesa. Ele começa a sentir que talvez tenha subestimado a sua capacidade de se afastar e seguir. E é exatamente nesse estágio que muitas mulheres, por ansiedade ou saudade, acabam quebrando o padrão e voltando a procurar. Mas é aqui que a estratégia consciente de Carl Jung, sobre observar antes de agir, faz toda a diferença. Se você está vivendo isso agora, quero te lembrar de algo importante. Existe um passo a passo mais profundo sobre como identificar e agir em cada fase desse processo. Eu preparei um material exclusivo onde eu explico não só a teoria por trás do comportamento masculino, mas também como manter o equilíbrio emocional sem cair em armadilhas emocionais. Esse conteúdo está no primeiro link da descrição. Não é gratuito, porque é um trabalho denso e muito bem estruturado, mas é acessível para qualquer mulher que queira investir na própria clareza emocional. Depois você dá uma olhada, porque pode fazer toda a diferença para você não se perder nessa caminhada. Voltando ao que está acontecendo agora, o que mais incomoda ele nesse estágio não é apenas a ausência física, mas o fato de não ter mais controle sobre a narrativa. Antes, ele podia prever que, em algum momento, você apareceria. Agora não. E essa imprevisibilidade é algo com que ele não sabe lidar. Nesse momento, ele começa a criar pequenos testes para medir a sua reação. Pode ser um oi despretensioso, uma reação a um story, ou até mesmo perguntar algo que ele poderia descobrir sozinho. Não importa a forma, a intenção é sempre a mesma. Confirmar se você ainda está ali. Se você responde imediatamente, ele sente um alívio momentâneo. Mas se você mantém o ritmo do seu afastamento, ele começa a sentir que está perdendo espaço. E aqui mora o segredo. Não se trata de ignorar por orgulho, mas de manter o foco em si mesma, como prioridade. E acredite, isso mexe mais com ele do que qualquer discurso que você pudesse fazer. Porque, como Jung dizia, o inconsciente é moldado pelas experiências, não pelas palavras. E a experiência que ele está tendo agora é a de não ter mais a segurança que antes era garantida. Agora me diz, você já sentiu que ao manter a sua postura ele ficou mais insistente? Comenta aí, ele insistiu mais para que outras mulheres que estão vivendo o mesmo momento se reconheçam também. Chegamos a um ponto delicado e ao mesmo tempo revelador. Aqui o que antes era apenas um incômodo interno nele começa a se transformar em uma sensação de perda real. É quando ele percebe que talvez não seja só um afastamento temporário, mas sim uma mudança definitiva na forma como você se posiciona. E isso, para o ego dele, é um golpe duro.
Carl Jung dizia que a mente só começa a buscar mudanças genuínas quando é confrontada com a possibilidade de perder algo valioso. E é exatamente isso que acontece agora. O que ele antes tratava como garantido começa a se tornar escasso, e o que é escasso na psicologia humana ganha valor. É nesse ponto que a ausência vira presença constante na cabeça dele, não porque você esteja lá fisicamente, mas porque o vazio que você deixou ocupa cada vez mais espaço. E aqui existe um detalhe importante. Quando um homem começa a sentir essa ameaça de perda, ele pode reagir de duas formas. A primeira é se aproximar de maneira genuína, buscando conversar e reconstruir a conexão. A segunda é tentar recuperar o controle de forma superficial, com gestos e palavras que não representam uma mudança real, apenas uma tentativa de trazer você de volta para a antiga dinâmica. É nesse momento que você precisa manter clareza emocional. Não se trata de responder com frieza, mas de filtrar o que é consistente do que é apenas momentâneo. É nessa fase que muitas mulheres se confundem, porque o discurso dele pode soar mais sincero. Mas se as atitudes não forem coerentes, tudo pode voltar ao que era antes. Se você conseguir manter a calma e observar, vai perceber algo curioso. Os movimentos dele ficam cada vez menos calculados e mais impulsivos. Isso acontece porque, à medida que o medo de perder se intensifica, a racionalidade cede espaço para a emoção. Ele pode se contradizer, falar mais do que deveria e até demonstrar vulnerabilidade, algo que antes parecia impossível. Esse é um momento de grande virada para você também, porque é aqui que a tentação de abrir a porta de vez pode ser enorme. E eu sei, a vontade de acreditar que ele mudou é natural. Mas é justamente agora que você deve se perguntar: ele está voltando porque sente minha falta de verdade ou apenas porque não aceita perder o controle? Quero que você pense nisso e me responda nos comentários. Se ele aparecesse hoje, você teria clareza para diferenciar um retorno sincero de um retorno por ego? Escreve aí: eu sei diferenciar, se sente que já tem essa consciência, ou preciso aprender, se ainda está nesse processo. Agora entramos em um estágio que para muitas mulheres é o mais confuso de todos. É quando ele volta com um discurso que soa convincente, gestos que parecem mais carinhosos e uma aparente abertura para conversar sobre o que aconteceu. Mas, como dizia Carl Jung, nem tudo que vem à consciência é resultado de transformação verdadeira. Às vezes é apenas o ego tentando sobreviver. Nessa fase, ele pode se aproximar de forma leve, como se nada tivesse acontecido, usando frases comuns como "estava pensando em você" ou "senti saudade". Pode comentar algo que só vocês entendem, enviar uma música, uma lembrança ou qualquer gatilho que reconecte emocionalmente. Tudo isso cria a sensação de intimidade que vocês já tiveram. Mas é aqui que você precisa estar mais atenta do que nunca. Esse tipo de contato pode sim ser um passo real em direção a uma reaproximação saudável. Ou pode ser apenas mais um teste para saber se você ainda está no lugar que ele deixou. E se você cair nesse teste sem avaliar, o ciclo antigo recomeça. E na maioria das vezes volta ainda mais rápido ao ponto inicial. O que muitas mulheres não percebem é que, para o ego dele, o simples fato de você responder já é suficiente para restaurar parte do controle perdido. E quando isso acontece, aquele esforço para se aproximar pode evaporar. É por isso que nesse momento, a palavra-chave é coerência. Não basta ouvir o que ele diz. Observe o que ele faz nos dias e semanas seguintes. Aqui, o seu silêncio deixa de ser apenas ausência e se torna critério. Você não responde para preencher um vazio. Você responde, ou não, de acordo com o que realmente sente e com o que percebe que é genuíno. Essa mudança de postura é poderosa porque desloca a relação de um campo de reação impulsiva para um campo de escolha consciente. E sabe qual é o efeito disso nele? Ele começa a perceber que você não está mais disponível incondicionalmente. E essa percepção mexe profundamente com o inconsciente masculino, porque rompe a ilusão de que você está sempre à disposição.
Quero que você reflita sobre isso e me diga nos comentários. Se ele voltasse hoje com palavras bonitas, mas sem provas concretas de mudança, você conseguiria manter o seu posicionamento? Escreve, eu manteria, se acredita que sim, ou preciso me fortalecer, se acha que ainda cederia. Essa troca entre nós é importante, porque fortalece não só você, mas outras mulheres que vão ler e se inspirar na sua postura. Esse é o momento em que a balança começa a pesar mais para o seu lado. Você já não está reagindo de forma automática. Já não sente a necessidade de estar presente a todo custo. E isso muda completamente a dinâmica. O que antes era um jogo de validação, agora se transforma em um exercício de consciência emocional. Carl Jung dizia que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de ser prisioneiros das nossas próprias reações. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você não está mais no lugar da carência, e sim no lugar da escolha. E essa mudança é percebida por ele. E mais do que percebida, é sentida. Nesse estágio, a insegurança dele pode atingir o ponto mais alto. Ele já testou, já provocou, já tentou puxar assunto, e percebeu que você não volta a ocupar o mesmo papel de antes. Isso gera nele um misto de frustração e admiração. Frustração porque ele perde o controle. Admiração porque vê em você uma força que talvez nunca tenha reconhecido antes. É curioso como, nesse momento, ele pode começar a tentar se ajustar ao que acredita que você quer. Pode mudar pequenas atitudes, melhorar a comunicação, mostrar mais atenção. Mas aqui, o segredo é entender se essas mudanças são consistentes ou apenas reativas. Mudança reativa é aquela que dura o tempo suficiente para ele sentir que te recuperou. Mudança consistente é aquela que se mantém mesmo quando ele não está tentando te impressionar. O ponto mais poderoso dessa fase é que, mesmo que ele não verbalize, ele já entende que você é capaz de viver bem sem ele. E isso desperta um respeito diferente. É como se, de repente, ele percebesse que precisa merecer o seu espaço e não apenas ocupá-lo por inércia. E aqui eu quero que você se pergunte e responda nos comentários, com toda a honestidade. Você já se sentiu mais forte e mais confiante depois de parar de procurar? Escreve, eu cresci, se essa fase te fez amadurecer. Ou, estou aprendendo, se você ainda está construindo essa força. Essa partilha pode ser um incentivo enorme para quem ainda está no começo dessa jornada. Se você chegou até aqui, é porque está comprometida com o seu próprio crescimento emocional. E o que vem na próxima parte é o fechamento dessa jornada, com a clareza de como agir daqui para frente sem cair nos mesmos ciclos. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa caminhada. A consciência de que o silêncio não é ausência, mas presença de si mesma. Quando você para de procurar, não é porque desistiu, é porque decidiu se colocar no centro da sua própria vida. E isso, minha amiga, é algo que transforma não apenas o relacionamento com ele, mas com todo o resto. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso que você fez. Ao invés de ficar tentando adivinhar o que ele pensa ou sente, você voltou o olhar para si, para entender o que você quer, o que você merece e como quer ser tratada. Essa mudança de foco é libertadora. Nesse estágio final, ele já sabe que a antiga versão de você não existe mais. A mulher que estava sempre disponível, que se adaptava para caber na vida dele, agora se tornou alguém que escolhe, que impõe limites e que não aceita menos do que merece. E acredite, isso tem um impacto profundo. Alguns homens recuam porque não conseguem lidar com essa força. Outros se aproximam de forma diferente, porque entendem que para permanecer, precisam somar, não apenas ocupar espaço. E aqui está o grande aprendizado. O silêncio consciente não é sobre punição, é sobre posicionamento. Não é para ferir, mas para se proteger. Não é sobre provar nada para ele, mas sobre lembrar a si mesma do seu próprio valor. Agora eu quero te convidar a fazer algo.
Se esse conteúdo fez sentido para você, se te trouxe clareza ou se falou diretamente com a sua história, deixa aqui nos comentários qual foi a parte que mais te tocou. Compartilhe a sua experiência, porque a sua história pode ser exatamente o que outra mulher precisa ler hoje para encontrar força. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como este, ativa o sininho para não perder nada, e se sentir no coração que este trabalho te ajudou de alguma forma, considere se tornar membro do nosso clube de membros ou enviar um "Valeu demais". Não é sobre obrigação, é sobre apoiar um espaço que existe para fortalecer mulheres como você. O botão está aí abaixo. E qualquer contribuição faz diferença para que eu continue produzindo conteúdos profundos e transformadores. Lembre-se, a mulher que você é hoje só existe porque você escolheu se levantar, se valorizar e se colocar em primeiro lugar. E essa versão de você não se perde mais. Então respira fundo, levanta a cabeça e segue. Porque quando você se conhece, não aceita menos do que merece. E quando você se posiciona, o mundo e ele percebem. Se você leu até aqui, me conta. Qual foi o maior insight que você teve hoje? Vou ler cada comentário com atenção, porque aqui a gente constrói juntas um espaço de apoio e transformação.